Como atuam as Forças Armadas brasileiras contra o coronavírus da China? Com o avanço tecnológico que o planeta está submerso, novas formas de dissuasão e ataque em massa vêm sendo constantemente desenvolvido com o propósito de aniquilar o inimigo, seja por terra, mar e ar, como o bioterrorismo, uma ameaça real em ascensão na atualidade que utiliza ofensiva militar em massa contra populações por meio de agentes biológicos capazes de promover grandes epidemias e sobrecarga nos sistemas de saúde e gera um estado de alerta máximo nas forças de defesa de qualquer nação, já que são as principais unidades garantidoras de estabilidade em momento de crise. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o bioterrorismo é a disseminação deliberada de bactérias, vírus ou outros micro-organismos utilizados para causar doença ou morte em populações, animais ou plantas. Quando pensávamos que o mundo estaria mais protegido com as novas descobertas na ciência, na verdade estava tudo fora de controle. No dia 31 de dezembro de 2019, um alerta vermelho e espantoso foi recebido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Era um aviso das autoridades chinesas que algo de muito errado estava ocorrendo na cidade de Wuhan, de 11 milhões de habitantes na China, após uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida, que após muitas análises laboratoriais, foi constatado um novo tipo de coronavírus, o 2019 nCoV, causando a primeira morte em 9 de janeiro deste ano e se propagando para o mundo. A alta letalidade e importância que este vírus possui fez as Forças Armadas brasileiras planejarem uma série de ações de contenção, manipulação e procedimentos de tratamento aos possíveis contaminados, bem como o Senado brasileiro aprovar regras de quarentena e de combate ao coronavírus. A realidade da nossa defesa no Brasil é preocupante, já que não possui recursos suficientes. O pouco investimento e esquecimento dos militares nas últimas décadas tiveram reflexo neste momento de grande necessidade, por exemplo, no caso dos 34 civis que foram repatriados de Wuhan, o epicentro da crise epidêmica. Como foi amplamente divulgado nas principais mídias nacionais, os civis não apresentaram nenhum sintomas do coronavírus, porém a ação aprovada pelo presidente Bolsonaro, chamada de Operação Regresso à Pátria Amada, seguiu um rigoroso plano de assistência, como a descontaminação de aeronaves da Força Aérea Brasileira e viaturas pelas quais passaram os civis trazidos até a base aérea de Anápolis, em Goiás, que posteriormente foram encaminhados ao hospital de campanha montado dentro da base militar. O Ministério da Defesa estabeleceu 2 estruturas de recepção dos repatriados que permanecerão 18 dias em quarentena. A área branca, onde ficarão hospedados com salas de entretenimento, acomodações, 6 refeições diárias, monitoramentos diários de saúde e entre outros recursos. E a área amarela, destinada a intercorrências em caso de complicações, e posteriormente o indivíduo será transferido ao Hospital Militar das Forças Armadas em Brasília. Para esse tipo de situação de risco biológico iminente, o Exército Brasileiro possui laboratórios fixos e móveis com capacidade de identificar agentes biológicos ou cooperar com agências nacionais e internacionais, assim como frações dotadas de equipamentos para identificar e descontaminar materiais, viabilizando a proteção perante uma possível ameaça. São estruturas pertencentes ao Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, no Instituto de Biologia do Exército, no 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e na Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, que possui diversos equipamentos e produtos avançados que estão sendo utilizados na Operação Regresso, mais especificamente na descontaminação de ambientes internos da aeronave executiva VC-2 da FAB e, posteriormente, os compartimentos de carga, onde ficaram alojadas as bagagens dos repatriados. E uma vez acionada a companhia, ações são conduzidas para a total esterilização dos agentes, inclusive dos itens eletrônicos sensíveis, garantindo a segurança da tripulação e das equipes. Tão logo, o hospital de campanha montado pelo Exército na base de Anápolis e comandado pela coronel médica Carla Claus terá respaldo dos laboratórios do IBEX
que conta com laboratório de contenção de nível de biossegurança 3, 2 laboratórios de nível de biossegurança 2 e capacidade de análise relacionadas à defesa biológica, além de contar com exames laboratoriais e de imagem. Desta forma, essa unidade integrante do Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército tem condições de realizar e prestar o assessoramento técnico-científico por meio da identificação ou confirmação da presença ou não de agentes biológicos em amostras coletadas e recebidas. No plano de ação do Exército, outros equipamentos estão sendo utilizados, como a viatura leve de reconhecimento e identificação, equipamentos de descontaminação como LDVX e tendas pneumáticas para descontaminação técnica de pessoal e material. Já a Marinha do Brasil possui o Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e da Companhia de Defesa do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, que viabiliza o combate a todos os micro-organismos letais. E é essa unidade que deslocou uma equipe composta por 44 militares na descontaminação de viaturas e materiais utilizados no transporte dos brasileiros. Apesar do intenso empenho dos chineses para controlar a epidemia com a construção de unidades de saúde com cerca de 1.000 leitos, na formulação de medidas de segurança e identificação da linha genética do coronavírus com parceria internacional, trata-se de uma nação reclusa, estrategista e imprevisível. Muito provável que o número de mortes seja estratosférico devido à densidade populacional de Wuhan e da própria China, sem contar a precariedade sanitária de alguns pontos. O mais estranho é rever cenas absurdas da quarentena forçada e violenta que a nação impôs aos cidadãos suspeitos de estarem contaminados, atos que foram elogiados pela própria ONU e pela OMS. Desta forma, o Exército, a Marinha e a Força Aérea conduzem a defesa contra agentes biológicos letais na logística, contenção, controle, prevenção e erradicação, viabiliza a ponte científica com órgãos internacionais e nacionais na identificação e formulação estatística dos casos ou suspeitas do coronavírus no país, para que o vírus ou outro agente nocivo à saúde não se propague ou cause danos à saúde de nossa população brasileira.